Dentro disso aí, se lógico que você está falando assim, então, está começando a surgir as pesquisas, as coisas estão sendo feitas, mas assim, o que é que hoje a gente teria, lógico, por favor, que não é, lógico, uma recomendação, mas o que é que nós temos assim de alternativas para ser estudadas, para a gente estudar essa complementariedades hoje dentro do cenário das espécies e cultivares que nós temos? Eu não vou falar em nome de planta, mas eu vou falar da concepção da ideia que a gente tem trabalhado de forma conjunta com o pessoal da UDESC lá de Lages, do André Esbrícia, com o pessoal aí da Embrapa Gado de Corte, lá do Rodrigo Amorim Barbosa, e aqui na escola. A concepção de fazer mistura de plantas, acho que o pessoal lá do Acre também, Carlos Maurício, também trabalha um pouco com isso. A concepção é que a gente passe a fazer a junção de plantas para compor uma mistura com base em requisitos de compatibilidade funcional e que elas sejam complementares. O que é compatibilidade funcional? Elas tenham requisitos semelhantes de manejo, metas de manejo próximas, porque eu com um único manejo da mistura, eu atendo todas elas e dou condições de todas elas ao mesmo tempo manifestarem as características pelas quais elas foram escolhidas para estar ali. Não vou favorecer nenhuma e nem outra. Então, esse é um filtro poderosíssimo, porque da infinidade de plantas que você tem disponível, se você separar aquelas que são mais precoces, mais tardias, aquela que é resistente à cigarrinha, aquela que tolera solo encharcado, aquela que é tolerante à acidez, aquela que tem um porte ereto, a outra que tem um porte prostrado, outra porte rasteiro, e você começar a falar, não, mas eu posso juntar isso porque isso melhora a parte aérea, isso melhora a raiz e tudo mais. Só isso não basta, porque você identifica um monte de possibilidades de combinação. Mas o segundo passo do filtro importante, que diminui toda essa disponibilidade, é quando você põe a compatibilidade de manejo. Então, a gente começa a olhar plantas que têm hábitos de crescimento ou estratégias de crescimento que se complementem e possam gerar esse perfil e que tenham requerimentos de manejo próximos. O que é requerimento de manejo próximo? Metas ou alvos de manejo, altura de manejo relativamente próximo. Então, plantas que são capazes de ter o mesmo, necessitam de uma altura ou de uma meta de manejo próxima e que sejam complementares, uma cresce e a estratégia dela crescer é capturando recursos, ou seja, quando não falta água, quando não falta luz, ela vai ser aquela planta que vai sair e ela vai dominar e vai gerar produção. Em compensação, faltou água, faltou luz, o nutriente não está adequado, plantas conservadoras de recurso é que são protagonistas, porque a estratégia delas é melhor. Então, se eu tiver essa planta na mistura, faltou água, obviamente diminui a absorção de nutrientes, essa planta, ela tende a adquirir um balanço um pouquinho maior. Mesma coisa para resistência, pragas e doenças e assim por diante. Então, se a gente entender isso, você começa a filtrar plantas e escolher opções que permitem formação de combinações que são bastante interessantes do ponto de vista agronômico e do ponto de vista produtivo. Aqui, Nilma, nós fizemos um exercício baseado nessa ideia e nós fizemos um filtro grande de espécies e nós escolhemos uma planta que é sabidamente capturadora de recursos, uma que é conservadora de recursos e uma que tem uma característica intermediária entre elas. Então nós pegamos o Maasai, que é um panicum, e ele trabalha com captura de recursos. Né? Nós pegamos um Andropógon, que é conservador de recursos, ele tem uma estratégia diferente. E pegamos o Piatã, que é intermediário entre os dois. Então, do ponto de vista de estratégia de crescimento, eles são distintos. Do ponto de vista agronômico, não precisa nem falar, né? Um é pânico, cresce fazendo toceira, mas é um pouco mais baixo. O Andropógon, ele tem outro tipo de toceira. Se você pegar o Piatã, ele é prostrado, decumbente, né? Eles exploram estratos diferentes da parte aérea.
E apesar de serem plantas de espécies distintas, têm requerimentos próximos de manejo, compatíveis, em torno de 35 centímetros de altura de entrada, se eu estiver falando aí de um rotativo. Pusemos isso no campo durante 2 anos e meio. Saímos com uma mistura em iguais proporções de plantas nas sementes puras e viáveis, que a gente não sabia como é que era. E logo que saiu, já formou e começamos a avaliar. E desde que saiu, a gente foi acompanhando as variações de composição botânica. E durante 3 anos, o que a gente observou foi que houve uma proporção relativamente estável, média, do ano, 70% Maçai, 20% Piatã, 10% Andropógon na população de plantas. E que ao longo do ano, dependendo da transição da época do ano, uma espécie saía um pouco mais na frente da outra, depois o equilíbrio voltava e assim por diante. O Andropógon ele ficou em 7, 10% da mistura, mas no final do experimento, no último inverno, aqui em Piracicaba não tem geada, não tem frio. Nesse ano nós tivemos 3 geadas consecutivas. E na mistura, a geada torrou o Maçai que ficava por cima, deu uma sapecada no Piatã, e o Andropógon que estava por baixo ficou bem. E por ser um capim que sai mais cedo, ele tomou conta do pasto. Então, onde os outros não saíam, na mistura o Andropógon saiu, o pasto veio mais cedo, 2 meses para frente começou a esquentar, a chover, ele que tem um ciclo mais lento de renovação de tecidos relativamente ao Maçai e o Piatã, ficou para trás e os outros 2 voltaram a ter um equilíbrio superior de novo, voltando na estabilidade da mistura. Nós não tivemos nenhum indício de que, apesar de ser 10% de Andropógon, ele ia desaparecer do pasto. Tem o pasto até hoje aqui, 2 anos depois de terminado o experimento. E foi um negócio bastante interessante porque nós destrinchamos parte aérea, destrinchamos sistema radicular, fizemos uma parte de genética molecular nas raízes para poder separar a proporção botânica de raízes vindo de cada espécie. E o que vale de proporção botânica na parte aérea vale da proporção de raízes. Plantas explorando estratos distintos de profundidade, uma com raízes mais espessas, outras raízes mais delgadas, com maior profundidade, e isso gerando uma complementariedade que reduziu lixiviação de nitrogênio, ela diminuiu a emissão de gases da mistura, do ponto de vista de emissões. A taxa de acúmulo de forragem da mistura, ela foi sempre igual à maior taxa de acúmulo de forragem de qualquer das monoculturas, nos 3 anos do experimento. E a estabilidade produtiva, a distribuição da produção foi melhor, principalmente dentro da estação quente e chuvosa. Então, alguns resultados, nós estamos publicando agora uma série de trabalhos com relação a isso, mas o que eu estou querendo contar nessa história para dizer é o seguinte: pouco importante é o nome da planta que você mistura. Mais importante é que elas se complementem funcionalmente e que possam viver junto na mesma condição de manejo. E o manejo tem que ser tal que permita que a competição por luz seja pequena. Então, a importância de ter uma meta de manejo que respeite a condição de índice de área foliar ótimo da mistura, né, os 95% de interceptação de luz. Né? Uma desfoliação que tem que ser moderada, não pode ser pesada, para sobrar uma área foliar remanescente, gerar um estresse menor e a planta poder rebrotar rápido. Então, a desfoliação frequente, feita adequada, sem ser severa, ela permite baixa competição por luz, baixo nível de distúrbio, né? E a fertilização adequada permite que não exista restrição de nutrientes. E isso gera uma condição para qualquer das plantas que compõem a mistura poder tomar a frente quando for a vez dela tomar. Mesmo que ela seja em pequena proporção na mistura, quando a outra não vai, ela vai. E vice-versa. E isso gera a robustez do sistema. Então, pode-se fazer isso com plantas de diferentes espécies, plantas de diferentes gêneros, plantas de diferentes cultivares, né? Desde que elas respeitem esse processo de compatibilidade funcional. Essa é uma linha que está começando a ser desenvolvida, está andando, tem trabalhos sendo feitos e aumentando o número de trabalhos com essa filosofia. Eu acho que isso é um negócio também que vai contribuir bastante. E ela só pode ser feita hoje, Nimo, porque a gente passou a entender as plantas cultivadas individualmente.
E aí, então, a gente consegue juntá-las e começar a aumentar o nível de complexidade do processo, juntando coisas que antes já era difícil conhecer uma, você imagina juntar 2, 3, 4. E o mais interessante disso é que muita gente acha que pasto diverso tem que ser pasto com 8, 10, 12, 20 espécies forrageiras. Não. Pode ser com 2 ou 3, 4 espécies no máximo, que se forem bem escolhidas, criteriosamente escolhidas, o benefício da diversidade advém da diversidade funcional e não da diversidade das espécies em si que fazem parte do pasto. É a diversidade de funcionalidade das plantas que faz o benefício para o pasto. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas.